Uma mulher trabalhadora encontra sua dignidade ameaçada em seu local de trabalho. Sua filha adolescente surge como uma defensora inesperada, revelando habilidades ocultas. A batalha pela justiça será travada com inteligência e coragem, transformando vidas para sempre. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Rose limpava o chão com movimentos precisos, quase mecânicos, desenvolvidos após meses de trabalho silencioso no dojo. O suor limpo dos atletas misturava-se com o aroma dos tatames encerados, criando uma atmosfera que ela havia aprendido a respeitar. Era seu segundo emprego do dia. Pela manhã, cuidava da limpeza de um escritório no centro da capital, e à noite, restaurava a ordem naquele templo das artes marciais. O relógio marcava 9h15 da noite quando Rose chegou ao dojo Kimura, como fazia há 8 meses. Geralmente, as aulas terminavam às 9 em ponto, mas naquela quinta-feira o treino avançado se estendia além do horário habitual. Ela conhecia bem a rotina. Esperar discretamente no vestiário até que o último aluno saísse, então começar sua jornada de 2 horas para deixar o ambiente impecável para o dia seguinte. Através da porta entreaberta, observava os movimentos fluidos dos faixas pretas, sob a orientação severa de Marco Salem, o instrutor-chefe. Era um homem de 40 e poucos anos, cabelos sempre penteados com gel, uniforme impecavelmente branco e uma postura que irradiava autoridade. Rose sempre procurava manter-se invisível quando ele estava por perto. Havia algo em seus olhos que a fazia sentir-se diminuída, mesmo quando ele nem a notava. Naquela noite, porém, a situação era diferente. Os alunos pareciam mais concentrados que o normal, executando katas complexas sob o olhar crítico de Marco. Rose percebeu que precisaria iniciar discretamente sua limpeza pelos cantos mais distantes, tomando cuidado para não interromper o treino que claramente se estenderia por mais tempo. Pegou seus materiais de limpeza e começou pela área próxima aos vestiários, onde o som de seus movimentos seria abafado pelas paredes. O cheiro familiar do desinfetante misturava-se com o ambiente, e ela trabalhava com a eficiência silenciosa que a caracterizava. Rose sempre se orgulhara de seu trabalho, mesmo sendo apenas uma faxineira, como algumas pessoas a definiam. Ela sabia que criava um ambiente limpo e organizado para que outros pudessem praticar sua arte. Aos 38 anos, Rose carregava nas mãos calejadas a história de uma vida dedicada ao trabalho árduo. Viúva há 3 anos, criava sozinha Kiara, sua filha de 17 anos, que era sua maior motivação para enfrentar jornadas duplas e triplas quando necessário. A adolescente estudava no período matutino e à tarde ajudava no pequeno negócio de costura da vizinha, sempre sonhando em conseguir uma bolsa de estudos para a universidade. O pai de Kiara havia sido um homem gentil, que trabalhou a vida inteira como mecânico numa oficina do interior. Quando partiu, deixou apenas memórias carinhosas e a certeza de que havia criado uma filha determinada e inteligente. O avô paterno de Kiara, Pietro, ainda vivia numa pequena casa nos arredores da capital e mantinha uma relação especial com a neta, visitando-as aos domingos para almoços que se tornaram tradição. Pietro era um homem de poucas palavras, mas de sabedoria profunda. Ex-militar, havia servido o exército durante a juventude e desenvolveu uma paixão pelas artes marciais que nunca abandonou. Mesmo aos 70 anos, mantinha uma postura ereta e movimentos que sugeriam uma disciplina de décadas. Kiara sempre o admirou, especialmente pela paciência com que respondia suas perguntas sobre tudo, desde filosofia oriental até técnicas de respiração que ele praticava todas, as manhãs em seu pequeno jardim. Rose moveu-se cuidadosamente em direção à área principal do dojo, onde Marco continuava corrigindo a postura dos alunos com comentários ásperos. Ela conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que ele usava com funcionários de estabelecimentos onde praticava sua autoridade questionável. Havia algo em Marco que sempre a incomodara, uma arrogância disfarçada de competência, uma necessidade de diminuir outros para elevar-se. Enquanto passava o pano no chão próximo às janelas,
Rose refletia sobre como a vida a havia levado até ali. Não era vergonhoso trabalhar como faxineira. Era trabalho honesto e necessário. Mas às vezes sentia o peso dos olhares condescendentes, especialmente de pessoas como Marco, que pareciam acreditar que o valor de uma pessoa estava diretamente ligado à sua posição social ou profissional. Kiara frequentemente a encorajava, lembrando-a de que estava investindo no futuro de ambas, que cada dia de trabalho duro as aproximava de uma vida mais estável. A adolescente havia herdado do avô uma perspectiva filosófica sobre as dificuldades. Via os desafios como oportunidades de crescimento, não como punições ou sinais de fracasso. Foi então que aconteceu o acidente que mudaria tudo. Rose estava reorganizando os equipamentos de treinamento quando esbarrou inadvertidamente numa garrafa metálica de água que alguém havia deixado no chão. O objeto rolou pelo tatame, produzindo um som metálico que ecoou pelo salão silencioso como um sino em uma biblioteca. Todos os movimentos cessaram instantaneamente. 15 pares de olhos se voltaram em sua direção, e Rose sentiu o rosto queimar de vergonha. Marco interrompeu sua demonstração no meio de um movimento, sua expressão transformando-se lentamente de surpresa para algo muito mais perigoso, uma mistura de irritação e oportunismo que ela reconheceu com um aperto no estômago. "Desculpe", murmurou Rose, aproximando-se rapidamente para recolher a garrafa. "Eu não vi. Foi um acidente." Marco não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou deliberadamente até onde ela estava ajoelhada, recolhendo o objeto ofensor. Quando ela se levantou, ele estava tão próximo que ela podia sentir o cheiro de sua colônia cara misturado com suor. "Interessante", disse ele, sua voz baixa, mas claramente audível para todos no salão. "Bem interessante." Rose sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que precede humilhações públicas. O som de alguém que identificou uma oportunidade de exercer poder sobre outro ser humano. Ela olhou rapidamente para os alunos, esperando ver algum sinal de desconforto ou protesto, mas encontrou apenas rostos cuidadosamente neutros, como se todos tivessem simultaneamente decidido que não estavam realmente presentes naquele momento. A situação estava prestes a escalar de uma forma que Rose pressentia seria devastadora para sua dignidade e possivelmente para seu emprego. Marco tinha aquele brilho nos olhos que ela reconhecia, o mesmo que via em pessoas que desfrutavam do desconforto alheio, que se alimentavam da submissão forçada de outros. A atmosfera no dojo mudou sutilmente após o acidente. Rose podia sentir os olhares dos alunos sobre ela, alguns com genuína simpatia, outros com o tipo de curiosidade mórbida que as pessoas demonstram quando testemunham momentos de vulnerabilidade alheia. Marco permanecia em silêncio, mas havia algo predatório em sua postura que a deixava cada vez mais ansiosa. Rose havia trabalhado em muitos lugares ao longo dos anos, desde que se tornara viúva. Conhecia bem os sinais de pessoas que desfrutavam exercer poder sobre outros mais vulneráveis. Havia supervisores que usavam sua autoridade para compensar inadequações pessoais, clientes que tratavam funcionários de serviço como objetos em vez de seres humanos e chefes que confundiam liderança com intimidação. Marco claramente pertencia a essa categoria, mas havia algo particularmente calculado em sua abordagem que a deixava mais nervosa do que situações similares anteriores. Ele não estava simplesmente reagindo com irritação a um acidente menor. Estava saboreando a oportunidade de transformar um momento inconveniente numa demonstração pública de dominação. Interessante como algumas pessoas, Marco começou, sua voz assumindo o tom professoral condescendente que Rose havia aprendido a temer, conseguem entrar num ambiente dedicado à disciplina e imediatamente introduzir caos. Os alunos começaram a se inquietar. Alguns claramente reconheciam que a situação estava escalando além do necessário, mas nenhum parecia disposto a intervir. Era a cumplicidade silenciosa que permitia que abusos de poder acontecessem em todos os lugares, desde salas de aula até ambientes corporativos. Rose tentou se desculpar novamente, mas Marco a interrompeu com um gesto impaciente. Não,
disse ele, aproximando-se dela com passos deliberadamente teatrais. Acho que há uma lição importante aqui para todos nós. A lição que Marco estava prestes a demonstrar não tinha nada a ver com artes marciais ou disciplina. Tinha a ver com a necessidade psicológica que algumas pessoas têm de reafirmar sua superioridade, humilhando aqueles que percebem como mais fracos ou vulneráveis. Rose conhecia esse padrão porque havia trabalhado para pessoas assim antes. Havia um patrão numa fábrica de confecções que regularmente escolhia funcionárias para humilhação pública quando estava lidando com pressões de sua própria supervisão. Havia uma gerente num supermercado que usava funcionários terceirizados como alvos para seus próprios fracassos profissionais. A diferença com Marco era que ele estava operando num ambiente onde sua autoridade era quase absoluta e onde havia uma audiência de pessoas que admiravam sua reputação. Isso tornava a situação potencialmente muito mais destrutiva para a dignidade e autoestima de Rose. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Kiara estava descendo do ônibus na parada em frente ao dojo, voltando de seu trabalho na costura. A adolescente havia prometido passar para buscar sua mãe, já que Rose sempre ficava nervosa caminhando sozinha pelas ruas escuras da capital após as 10 da noite. Era uma promessa que fazia questão de cumprir, mesmo quando estava cansada de seu próprio dia de trabalho. Kiara trabalhava 3 tardes por semana numa pequena oficina de costura dirigida por Dona Fiona, uma senhora italiana que havia imigrado para o Brasil décadas antes, e que ensinara à adolescente não apenas técnicas de costura, mas também sobre a importância da dignidade no trabalho. Não importa o que você faz, Dona Fiona sempre dizia, se você faz com honestidade e competência, merece respeito. Essa filosofia havia moldado profundamente a visão de mundo de Kiara. Ela havia crescido vendo sua mãe trabalhar em empregos que muitas pessoas consideravam menores, mas nunca havia internalizado a ideia de que isso diminuía o valor de Rose como pessoa. Ao contrário, admirava a determinação e sacrifício que sua mãe demonstrava diariamente. Caminhando em direção ao dojo naquela noite, Kiara estava mentalmente processando seu próprio dia. Dona Fiona havia lhe ensinado uma técnica nova para bordados decorativos, e ela estava ansiosa para praticar em casa. Também estava pensando sobre seus estudos. Havia uma prova de literatura na semana seguinte que exigia preparação cuidadosa. Foi quando ouviu, através das janelas abertas do dojo, a voz de um homem que não reconhecia, mas cujo tom a fez acelerar o passo instintivamente. Havia algo no timbre e na cadência da voz que a alertou. Era o som de alguém estabelecendo dominação sobre outra pessoa, e Kiara tinha experiência suficiente com bullies escolares para reconhecer os sinais imediatamente. Quando chegou mais perto das janelas, pôde ver claramente o que estava acontecendo lá dentro. Sua mãe estava no centro de um círculo de pessoas, claramente em posição vulnerável, enquanto um homem de uniforme branco a circundava como um predador. Os observadores permaneciam passivos, permitindo que a humilhação continuasse sem intervenção. A raiva que Kiara sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Não era a irritação adolescente típica ou frustração com injustiças abstratas. Era uma fúria protetiva primordial dirigida especificamente contra alguém que estava atacando a pessoa mais importante de sua vida. Marco sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era a expressão de um predador que identificou uma presa vulnerável em território aberto. Ele se afastou alguns passos, criando uma distância teatral que permitia que toda a classe observasse claramente o que estava prestes a acontecer. "Pessoal", disse ele, dirigindo-se aos alunos, mas mantendo os olhos fixos em Rose, "acho que acabamos de ter uma demonstração perfeita do que acontece quando perdemos a concentração e a disciplina." Rose sentiu seu estômago contrair-se. Conhecia esse tipo de situação. Havia testemunhado patrões humilhando funcionários antes e sabia que a melhor estratégia era aceitar as críticas silenciosamente e esperar que passasse logo. Mas havia algo no tom de Marco
que sugeria que ele não estava interessado numa simples repreensão. Sabe, continuou Marco, começando a circular ao redor dela, como se estivesse examinando um objeto defeituoso. O karatê não é apenas sobre força física. É sobre consciência, sobre estar presente no momento, sobre respeitar o espaço sagrado onde praticamos nossa arte. Os alunos permaneciam imóveis, alguns obviamente desconfortáveis, mas nenhum disposto a interromper a demonstração pública de poder de seu instrutor. Rose reconhecia aquela cumplicidade silenciosa. Era a mesma que permitia que injustiças acontecessem em todos os lugares onde pessoas com autoridade decidiam exercê-la de forma abusiva. Me diga, prosseguiu Marco, parando diante dela com os braços cruzados, você acha que pode simplesmente entrar aqui, interromper nosso treino e continuar como se nada tivesse acontecido? Foi um acidente, senhor, respondeu Rose, mantendo a voz baixa e respeitosa. Eu estava apenas tentando trabalhar sem atrapalhar vocês. Tentando trabalhar, repetiu Marco, enfatizando as palavras como se fossem cômicas. Olhem para estas mãos, disse ele, pegando as mãos de Rose e exibindo-as para a classe. Vejam como estão calejadas, marcadas pelo trabalho braçal. Estas são as mãos de alguém que nunca desenvolveu verdadeira disciplina mental. Rose tentou puxar suas mãos de volta, mas Marco as segurou firmemente, transformando o gesto numa demonstração adicional de controle. Ela sentiu lágrimas de humilhação começarem a se formar, mas lutou contra elas. Não daria a ele a satisfação de vê-la chorar. O contato físico não consensual adicionou uma camada ainda mais perturbadora à humilhação. Marco estava deliberadamente invadindo seu espaço pessoal, forçando-a a participar de sua demonstração de poder. Era uma tática que ele claramente havia usado antes, a combinação de humilhação psicológica com intimidação física sutil que não podia ser facilmente categorizada como agressão, mas que era profundamente violadora. Rose reconhecia a tática, porque havia sobrevivido a situações similares em outros contextos. Havia supervisores que usavam inspeções como desculpa para tocar funcionárias desnecessariamente. Havia clientes que invadiam o espaço pessoal de trabalhadoras de serviço como forma de estabelecer dominação. Era sempre disfarçado como algo profissional ou educativo. Mas o verdadeiro propósito era sempre estabelecer que a pessoa em posição de autoridade tinha direito de violar a autonomia corporal de subordinados. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Continuou Marco, sua voz assumindo um tom filosoficamente falso. Vejo alguém que aceita a mediocridade, que se contenta em viver nas sombras limpando a bagunça de outras pessoas. Alguém que nunca teve coragem suficiente para lutar por algo melhor. Os comentários eram como punhaladas precisas, designados para atingir exatamente onde mais doía. Marco havia identificado instintivamente as inseguranças de Rose e as estava usando como armas psicológicas. Era a técnica de alguém que havia estudado como quebrar o espírito de outras pessoas, que sabia exatamente onde aplicar pressão emocional para causar máximo dano. Rose sabia que deveria sair dali, preservar o que restava de sua dignidade, mas precisava daquele emprego. Não podia se dar ao luxo de uma reação emocional que custasse sua fonte de renda. Era o cálculo cruel que Marco estava explorando. Ele sabia que pessoas em situação econômica vulnerável frequentemente não têm opção, exceto absorver abusos silenciosamente. Talvez, disse Marco, soltando finalmente suas mãos, mas continuando a circundá-la como um abutre, você devesse tentar entender o que significa verdadeiro poder, verdadeira disciplina. Que tal entrar neste tatame e me mostrar do que é capaz? A provocação pairou no ar como uma nuvem tóxica. Rose sabia que era uma armadilha. Se recusasse, seria rotulada como covarde. Se aceitasse, seria humilhada fisicamente diante de todos. Era uma situação sem vitória possível, cuidadosamente construída por alguém que claramente tinha experiência em quebrar o espírito de outras pessoas. Eu não sei lutar, murmurou Rose, odiando-se por soar tão pequena, tão derrotada. Claro que não sabe, riu Marco.
e alguns dos alunos riram nervosamente junto, mais por desconforto do que por diversão. É exatamente isso que estou tentando demonstrar aqui. Vocês veem a diferença entre alguém que dedica sua vida à excelência e alguém que apenas existe? Foi nesse momento que a porta do dojo se abriu e Kiara entrou. A adolescente havia estado ouvindo do lado de fora por alguns minutos, sua raiva crescendo a cada palavra cruel que conseguia captar. Quando finalmente decidiu entrar, sua expressão era de uma calma perigosa que qualquer um que a conhecesse bem reconheceria como sinal de tempestade iminente. "Deixe minha mãe em paz", disse Kiara, sua voz cortando o ambiente como uma lâmina afiada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marco se virou lentamente para encarar a recém-chegada, claramente irritado pela interrupção de seu teatro de crueldade. Seus olhos percorreram Kiara da cabeça aos pés, cabelos presos num rabo de cavalo prático, uniforme escolar ainda no corpo, mochila pendurada no ombro. Para ele, ela não passava de uma adolescente impertinente que precisava aprender sobre hierarquia e respeito. "Ah", disse Marco, transferindo sua atenção predatória para o novo alvo. "A filhinha veio defender a mamãe. Que tocante." Kiara não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, analisando as expressões dos presentes, a linguagem corporal de sua mãe, a postura arrogante do instrutor. Ela havia aprendido com o avô Pietro a importância de avaliar completamente uma situação antes de agir, e o que via a deixava cada vez mais furiosa. "Minha mãe é uma mulher trabalhadora e honesta", disse Kiara, mantendo sua voz firme, apesar da adrenalina que começava a correr por suas veias. "Ela não merece ser tratada desta forma." Marco riu, um som genuinamente divertido agora. "Olhem só, pessoal. Agora temos duas. Talvez você possa ensinar sua mãe sobre coragem, já que claramente ela não aprendeu sozinha." A provocação era deliberada e cruel, designada para humilhar Rose ainda mais através de sua filha. Kiara sentiu algo quente e perigoso subir por seu peito. A mesma sensação que o avô Pietro a havia ensinado a reconhecer e controlar durante seus anos de treinamento secreto. Pietro nunca havia contado a Rose sobre as aulas que dava para Kiara aos domingos. Depois do almoço tradicional, enquanto Rose descansava assistindo suas novelas, avô e neta se dirigiam ao quintal onde ele havia montado um pequeno dojo improvisado. Ali, por anos, ele havia transmitido não apenas técnicas de karatê, mas uma filosofia completa sobre quando e como usar força. A verdadeira arte marcial, Pietro sempre dizia, não está em vencer lutas, mas em evitá-las. Quando não conseguimos evitar, devemos terminar rapidamente e com o mínimo de dano necessário. Kiara havia aprendido sobre respiração, meditação, análise de oponentes e, principalmente, sobre controle emocional. Pietro a ensinara que a raiva era como fogo, podia ser uma ferramenta útil se controlada, mas destruiria tudo se permitida para queimar livremente. "Que tal isto?", disse Marco, claramente empolgado com a nova oportunidade de demonstração. "Se você conseguir me tocar, apenas me tocar, eu peço desculpas para sua mãe, e vocês duas podem sair daqui com dignidade. Mas se eu conseguir te derrubar, ambas saem envergonhadas e eu nunca mais quero ver nenhuma de vocês por aqui." O desafio pairou no ar como uma sentença. Rose imediatamente tentou intervir. "Kiara, vamos embora. Não precisamos passar por isso." Mas Kiara estava olhando diretamente nos olhos de Marco e havia algo em sua expressão que o fazia sentir-se repentinamente menos confiante. Não era medo o que ele via ali. Era uma avaliação fria e calculada, como se ela estivesse medindo-o para algo muito específico. "Tudo bem", disse Kiara finalmente, sua voz estranhamente calma. "Aceito." Rose tentou protestar novamente, mas Kiara se aproximou e sussurrou em seu ouvido. "Confie em mim, mãe. O vovô me ensinou algumas coisas." Pela primeira vez, Rose percebeu que havia camadas em sua filha que ela não conhecia completamente. Havia uma confiança na postura de Kiara que não vinha de bravata adolescente, mas de algo muito mais profundo e treinado.
Marco riu novamente, mas desta vez havia uma nota de incerteza em seu som. Algo na atitude da adolescente o estava deixando levemente desconfortável, embora ele não conseguisse identificar exatamente o que. Muito bem, disse ele, gesticulando para o centro do tatame. Vamos ver do que a filhinha é feita. Kiara tirou seus tênis calmamente e entrou no tatame descalça. Não havia pressa em seus movimentos, nenhuma ansiedade visível. Em vez disso, ela se posicionou no centro e assumiu uma postura que, para olhos não treinados, parecia relaxada e despreparada. Mas qualquer um que entendesse de artes marciais teria reconhecido a perfeita distribuição de peso, a preparação sutil dos músculos, a respiração controlada de alguém que havia praticado milhares de vezes. Os alunos se aproximaram das bordas do tatame, formando um círculo irregular. Alguns pareciam genuinamente preocupados com o que estava prestes a acontecer. Outros, curiosos para ver como a situação se resolveria. Rosie permaneceu onde estava, as mãos apertadas em punhos, dividida entre orgulho pelo valor de sua filha e terror pelo que Marco poderia fazer com ela. Marco assumiu uma postura de combate exagerada, claramente projetada mais para impressionar a audiência do que para a efetividade real. Ele havia passado anos desenvolvendo uma imagem de invencibilidade naquele dojo e não podia permitir que uma adolescente ameaçasse sua reputação, mesmo que privadamente começasse a suspeitar que havia subestimado a situação. Kiara, por sua vez, permanecia numa postura aparentemente casual, mas seus olhos não saíam do centro do peito de Marco, exatamente como Pietro a havia ensinado. Nunca olhe nos olhos do oponente durante o combate, ele sempre dizia. Os olhos mentem, mas o centro do corpo revela todas as intenções. Última chance de desistir, ofereceu Marco, sua voz carregada de falsa preocupação. Não quero machucar uma criança. Kiara não respondeu. Em vez disso, fechou os olhos por um breve momento, realizando a técnica de respiração que Pietro a havia ensinado para acalmar a mente antes de situações de conflito. Quando os abriu novamente, havia uma serenidade perigosa em sua expressão que fez vários dos observadores trocarem olhares nervosos. O primeiro ataque de Marco foi um chute frontal básico, executado com força desnecessária. Ele claramente esperava terminar o confronto rapidamente e de forma dramática. Mas quando seu pé atingiu o local onde Kiara estava, ela simplesmente não estava mais lá. Havia se movido apenas o suficiente para evitar o golpe, um movimento mínimo e eficiente que a colocava numa posição ligeiramente melhor. Marco hesitou por uma fração de segundo, surpreso. Havia esperado que ela tentasse bloquear ou que fosse atingida. Não havia considerado que ela poderia ter a habilidade de ler e evitar seus ataques com tanta facilidade. O segundo ataque foi uma combinação de punhos mais elaborada e executada com genuína intenção de conectar. Marco estava começando a levar a situação a sério e sua técnica melhorou consideravelmente. Mas, novamente, Kiara não estava onde ele esperava que estivesse quando os golpes chegaram ao seu destino. Ela não estava apenas evitando, estava estudando. Cada movimento de Marco revelava informações. Ele favorecia seu lado direito, telegrafava seus ataques através de uma tensão no ombro esquerdo e sua respiração indicava que ele estava gastando mais energia do que deveria. Pietro a havia ensinado a ler oponentes como livros abertos e Marco estava revelando todos os seus capítulos. "Pare de correr!" gritou Marco, frustração começando a colorir sua voz. A humilhação de não conseguir tocar numa adolescente diante de seus alunos estava começando a afetar seu autocontrole. Foi exatamente o que Kiara estava esperando. Pietro sempre a avisara que oponentes raivosos cometem erros, e ela podia ver a disciplina de Marco começando a se desintegrar. Sua próxima sequência de ataques seria mais selvagem, menos controlada, e, portanto, mais previsível. Quando Marco se lançou com uma combinação furiosa de punhos e chutes, Kiara finalmente agiu. Em vez de simplesmente evitar, ela se moveu para dentro da guarda dele, aproveitando um momento onde ele estava desequilibrado pela própria agressividade.
Seu punho encontrou o plexo solar de Marco com precisão cirúrgica, não com força brutal, mas com o timing perfeito que transforma um golpe simples numa arma devastadoramente efetiva. O efeito foi imediato e total. Marco congelou no meio do movimento, seus olhos arregalados de choque e dor. Por um momento que pareceu eterno, ele permaneceu suspenso naquela posição impossível, como se o tempo tivesse parado. Então, lentamente, suas pernas falharam e ele caiu de joelhos no tatame, lutando para recuperar a respiração. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 15 pares de olhos fitavam a cena com incredulidade, como se testemunhassem algo que desafiava as leis da física. A adolescente que havia entrado ali minutos antes agora estava de pé sem um arranhão, enquanto o temido instrutor-chefe lutava para recuperar o fôlego aos seus pés. Tiara não demonstrava satisfação ou orgulho pela vitória. Em vez disso, havia uma tristeza profunda em seus olhos, a mesma expressão que Pietro assumia quando explicava que verdadeiros artistas marciais nunca celebram a necessidade de usar violência, mesmo quando justificada. "Mais alguém deseja aprender algo esta noite?" perguntou Chiara, sua voz mantendo a mesma calma perigosa de antes. A pergunta ecoou pelo dojo silencioso, mas ninguém se moveu ou respondeu. Rose correu para abraçar sua filha, em choque total com o que havia presenciado. Suas mãos tremiam quando tocaram os ombros de Chiara, verificando se ela estava realmente ilesa. Onde você aprendeu?" começou a murmurar, mas as palavras falharam diante da magnitude do que havia acontecido. "O vovô", sussurrou Chiara, e sua voz tremeu pela primeira vez. "O vovô me ensinou, mas acho que quebrei minha promessa para ele." A promessa a qual ela se referia era sagrada entre eles. Nunca usar o que aprendeu por raiva ou orgulho, apenas em defesa de si mesma ou de outros quando não houvesse alternativa. Pietro havia sido muito claro sobre a responsabilidade que vinha com conhecimento marcial, e Chiara agora se questionava se havia agido por justiça ou por emoção. Marco finalmente conseguiu se levantar, seu rosto uma máscara de humilhação e raiva mal contida. A derrota diante de seus alunos havia destruído anos de construção cuidadosa de imagem e autoridade. Seus olhos percorreram os rostos dos observadores, procurando sinais de lealdade ou pelo menos simpatia, mas encontrou apenas expressões cuidadosamente neutras. "Isto não terminou", conseguiu dizer finalmente, sua voz rouca da dificuldade respiratória. "Vocês não sabem com quem estão mexendo." Chiara o encarou diretamente pela primeira vez durante todo o encontro. "Não ameace minha mãe novamente", disse simplesmente. "Ela é uma mulher honesta que trabalha duro para sustentar nossa família. Se você tem problemas com sua própria vida, resolva-os sem descontar em pessoas inocentes." A repreensão foi entregue com uma dignidade que contrastava drasticamente com a humilhação pública que Marco havia tentado infligir minutos antes. Alguns dos alunos trocaram olhares significativos. Era claro que a dinâmica de poder naquele dojo havia sido permanentemente alterada. Rose pegou seus materiais de limpeza com mãos ainda trêmulas. "Chiara, vamos embora. Não precisamos ficar aqui mais um minuto." Mas antes que pudessem sair, um dos alunos mais novos, um rapaz de cerca de 20 anos chamado Luca, se aproximou timidamente. "Com licença", disse ele, dirigindo-se a Chiara. Eu queria dizer que o que você fez foi incrível, e que sinto muito pelo jeito como vocês foram tratadas." Era uma quebra da cumplicidade silenciosa que havia permitido a humilhação inicial, um ato de coragem moral que não passou despercebido pelos outros presentes. Alguns dos alunos mais velhos pareciam desconfortáveis com a mudança no status quo, mas outros assentiam discretamente em aprovação. "Obrigada", respondeu Chiara, "mas espero que vocês aprendam que verdadeira força não está em humilhar quem consideramos mais fraco. Está em proteger quem precisa e respeitar a dignidade de todas as pessoas." Marco observava a interação com uma expressão que misturava fúria e algo muito mais perigoso. Um desejo de vingança que ia além da simples questão de orgulho ferido.
A adolescente havia não apenas o derrotado fisicamente, mas havia exposto suas falhas morais diante de pessoas cuja admiração ele considerava essencial para sua identidade. Mãe e filha finalmente deixaram o dojo, caminhando em silêncio pelas ruas escuras da capital. Rose ainda processava o que havia testemunhado, tentando reconciliar a imagem de sua filha adolescente com a guerreira competente que havia emergido naquela noite. "Por que nunca me contou sobre o treinamento com seu avô?" perguntou finalmente. "Porque ele me fez prometer que seria nosso segredo", respondeu Kiara. "Ele disse que você já se preocupava demais com tudo e não queria adicionar mais uma coisa à sua lista de inquietações. Além disso, ele esperava que eu nunca precisasse usar o que aprendi." Elas caminharam mais alguns quarteirões antes que Rose falasse novamente. "Você acha que fez a coisa certa?" Kiara considerou a pergunta cuidadosamente. "O vovô sempre disse que a violência deve ser o último recurso, usado apenas quando todas as outras opções se esgotaram. Eu tentei usar palavras primeiro, mas aquele homem não ia parar. Ele estava se alimentando da humilhação e ia continuar até destruir completamente sua dignidade." "E você acha que vai acabar por aqui?" perguntou Rose, uma nota de preocupação genuína em sua voz. Foi uma pergunta profética. Kiara olhou para trás, em direção ao dojo, que agora estava perdido na distância e nas sombras, e sentiu um arrepio de premonição. Havia algo nos olhos de Marco, no final daquela noite, que sugeria que a situação estava longe de estar resolvida. "Não sei", admitiu finalmente. "Mas se ele tentar alguma coisa, estaremos preparadas." O que nenhuma das duas sabia era que Marco já estava formulando um plano de vingança que não envolveria combate físico. Ele havia aprendido que essa não era uma arena onde poderia vencer. Em vez disso, ele usaria ferramentas que considerava muito mais devastadoras: influência social, rumores destrutivos e a capacidade sistemática de destruir a reputação e os meios de subsistência de suas adversárias. A verdadeira batalha estava apenas começando e seria travada num campo onde as habilidades marciais de Kiara seriam completamente inúteis. 3 dias depois do incidente no dojo, Rose recebeu uma ligação que mudaria drasticamente o rumo de suas preocupações. Era da supervisora do escritório onde trabalhava pela manhã, Agnes Müller, uma mulher que sempre a havia tratado com respeito profissional. "Rose, preciso conversar com você urgentemente", disse Agnes, sua voz carregada de um desconforto que Rose nunca havia ouvido antes. "Pode vir aqui hoje à tarde?" O tom da ligação deixou Rose com um nó no estômago. Agnes nunca a havia chamado para conversas urgentes. Seus 8 meses de trabalho ali haviam sido marcados por competência silenciosa e reconhecimento discreto de seu valor como funcionária. Ela chegou ao escritório 2 horas antes de seu horário normal, encontrando Agnes esperando numa sala de reuniões com uma expressão sombria. "Sente-se, Rose", disse Agnes, gesticulando para uma cadeira. "Recebi algumas ligações, informações, sobre você que me deixaram muito preocupada." "Que tipo de informações?" perguntou Rose, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Agnes hesitou, claramente desconfortável. "Alguém entrou em contato comigo alegando que você tem envolvimento com situações violentas, que você e sua filha agrediram um professor de artes marciais, respeitado que vocês podem representar risco para a segurança do ambiente de trabalho." O sangue de Rose gelou. "Agnes, isso não é verdade. Houve um mal-entendido no local onde trabalho à noite, mas..." "A pessoa que ligou parecia ter detalhes muito específicos", interrompeu Agnes. "Disse que sua filha atacou um instrutor experiente, que vocês têm histórico de comportamento agressivo e instável. Rose, você entende que preciso considerar a segurança de todos os funcionários aqui." Rose percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Marco havia iniciado uma campanha sistemática para destruir sua reputação profissional, espalhando versões distorcidas dos eventos daquela noite. Era uma vingança calculada e cruel, dirigida não apenas contra ela, mas contra sua capacidade de sustentar a família. "Agnes, por favor,
Me deixe explicar o que realmente aconteceu. Rose começou, mas podia ver pela expressão da supervisora que a semente da dúvida já havia sido plantada e estava germinando rapidamente. Rose, eu sempre gostei do seu trabalho, disse Agnes, e havia genuína tristeza em sua voz. Mas não posso ignorar alegações sérias sobre comportamento violento. Vou precisar te colocar em licença administrativa enquanto investigamos essas acusações. Era exatamente o que Marco havia calculado. Ele sabia que não precisava provar nada, apenas criar dúvida suficiente para que empregadores cautelosos preferissem evitar riscos potenciais. Rose saiu do escritório em estado de choque, percebendo que estava enfrentando um tipo de guerra para o qual não tinha preparação alguma. A ligação seguinte veio no dia seguinte. O dono da lavanderia onde Rose trabalhava 3 vezes por semana como passadeira foi direto ao ponto. Rose, recebi informações muito perturbadoras sobre você e sua filha. Não posso mais manter você aqui. A mesma história, os mesmos detalhes distorcidos, a mesma destruição calculada. Marco estava sendo metódico, entrando em contato com cada um dos empregadores de Rose e plantando sementes de medo e desconfiança. Era uma estratégia cruel, mas eficiente. Ele sabia que a maioria das pessoas prefere evitar complicações a investigar a verdade. Em uma semana, Rose havia perdido 2 de seus 3 empregos. As contas começaram a se acumular na mesa da cozinha, como soldados de um exército invasor. O dinheiro que ela havia conseguido economizar lentamente ao longo dos meses evaporou em questão de dias, usado para comprar tempo contra credores cada vez mais impacientes. Chiara observava sua mãe definhar sob o peso da pressão financeira e emocional. Rose havia sempre sido uma mulher forte, resiliente diante das dificuldades da vida, mas essa campanha sistemática de destruição estava corroendo sua confiança de uma forma que Chiara nunca havia presenciado. Mãe, disse Chiara numa manhã, encontrando Rose sentada à mesa da cozinha rodeada por boletos em atraso, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. O que podemos fazer? Respondeu Rose, sua voz desprovida da energia que costumava caracterizá-la. Ele está espalhando mentiras sobre nós, e as pessoas acreditam porque ele parece respeitável, porque tem posição social. Quem vai acreditar numa faxineira e sua filha adolescente contra um instrutor estabelecido? Era exatamente a desesperança que Marco havia calculado provocar. Ele sabia que a maioria das pessoas em situação vulnerável simplesmente aceitaria a derrota quando confrontada com adversários que possuíam mais recursos e influência social. Mas ele havia subestimado fundamentalmente o caráter de ambas as mulheres que havia escolhido como alvo. A perseguição sistemática que Marco havia iniciado não era apenas cruel, era também extremamente bem planejada. Ele havia dedicado tempo considerável estudando os padrões de trabalho de Rose, identificando seus empregadores e desenvolvendo estratégias específicas para cada contexto. Era o comportamento de alguém que tinha experiência considerável em campanhas de destruição pessoal. Chiara passou, aquela noite em claro, refletindo sobre tudo que Pietro havia lhe ensinado ao longo dos anos. As lições não haviam sido apenas sobre técnicas de combate, haviam sido sobre estratégia, sobre como analisar problemas complexos e encontrar soluções não óbvias. Se alguém te ataca onde você é forte, Pietro sempre dizia, mova a batalha para onde eles são fracos. Se eles escolhem o campo de batalha, force-os a lutar nas suas condições. Na manhã seguinte, Chiara apresentou um plano para sua mãe. Vamos documentar tudo o que ele está fazendo. Vamos reunir evidências de que esta é uma campanha de vingança sistemática. E então vamos expô-lo publicamente da mesma forma que ele está tentando nos destruir. Rose olhou para sua filha com uma mistura de admiração e preocupação. Chiara, ele tem mais recursos que nós, mais conexões. Como podemos competir com isso? Porque ele cometeu um erro fundamental, respondeu Chiara, seus olhos brilhando com uma determinação que lembrava Pietro em seus melhores momentos. Ele assumiu que somos vítimas passivas, que vamos aceitar a destruição silenciosamente.
Mas o vovô me ensinou que a verdadeira força às vezes significa mudar as regras do jogo. O plano que Kiara estava formulando era audacioso e requeria paciência, mas também aproveitava as próprias táticas de Marco contra ele. Se ele queria usar redes sociais e influência para destruir reputações, ela lhe daria uma demonstração de como essas ferramentas podiam ser usadas por pessoas com genuína verdade do seu lado. O primeiro passo foi contatar Luca, o jovem aluno que havia se aproximado delas após o incidente no dojo. Quando Kiara ligou para ele, explicando que precisavam de ajuda para documentar a campanha de perseguição, ele não hesitou em oferecer assistência. Eu vi o que aconteceu naquela noite, disse Luca durante um encontro discreto num café próximo à escola de Kiara. E tenho ouvido Marco falando sobre vocês no dojo. Ele está obcecado. Fala sobre ensinar uma lição e mostrar consequências. Está claro que isso é vingança pessoal, não preocupação legítima com segurança. Luca revelou que vários alunos estavam desconfortáveis com o comportamento de Marco desde aquela noite. A forma como ele havia tentado humilhar Rose, seguida pela derrota humilhante, havia exposto aspectos de seu caráter que muitos alunos acharam perturbadores. Alguns já estavam considerando procurar outro dojo. Ele perdeu muito da autoridade moral que tinha, explicou Luca. Os alunos mais antigos estão fingindo que nada mudou, mas todo mundo sabe que algo fundamental se quebrou naquela noite. E agora, vendo como ele está perseguindo vocês, alguns de nós estamos questionando que tipo de pessoa realmente seguíamos. Era exatamente a informação que Kiara precisava. Marco não estava operando de uma posição de força, estava agindo a partir de fraqueza e desespero, tentando recuperar uma autoridade que havia sido irrevogavelmente comprometida. Isso dava a elas vantagens estratégicas que podiam explorar. O segundo passo foi mais arriscado: documentar ativamente a campanha de perseguição. Rose começou a gravar todas as ligações telefônicas de potenciais empregadores, criando um arquivo de evidências da coordenação sistemática dos ataques contra sua reputação. Kiara usou suas habilidades com tecnologia para rastrear as atividades online de Marco, descobrindo padrões em seus movimentos que revelavam a natureza calculada de sua vingança. O mais revelador foi quando conseguiram documentar Marco visitando fisicamente os locais de trabalho de Rose. Luca, seguindo instruções cuidadosas de Kiara, começou a seguir discretamente Marco durante alguns de seus passeios pela cidade. As imagens que capturou mostravam claramente o instrutor parado por longos períodos em frente aos estabelecimentos onde Rose trabalhava, às vezes fazendo ligações telefônicas enquanto observava os edifícios. Ele está se comportando como um perseguidor, murmurou Rose ao ver as fotos. Isso não é normal, isso é obsessão. Exatamente, respondeu Kiara. E quando mostrarmos isso para as pessoas certas, ficará claro quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. O que elas não sabiam era que Marco havia percebido que estava sendo observado. Sua paranoia crescente o estava levando a comportamentos ainda mais erráticos, mas também o estava tornando mais perigoso. Ele começara a perceber que havia subestimado suas adversárias, e isso o estava deixando desesperado o suficiente para considerar escaladas que podiam se tornar genuinamente ameaçadoras. 2 semanas depois de começarem a coletar evidências, Kiara tinha em mãos um arquivo detalhado que pintava um quadro incontestável da campanha de vingança de Marco. Fotografias, gravações de áudio, registros de horários e localização. Tudo meticulosamente documentado, com a precisão que Pietro havia lhe ensinado a aplicar em qualquer projeto importante. A estratégia final havia sido inspirada por uma observação casual de Pietro durante uma de suas visitas dominicais. Ele havia comentado sobre como as gerações mais novas tinham ferramentas de comunicação que podiam tornar a verdade mais poderosa que a influência tradicional, se usadas com sabedoria e responsabilidade. A rede social do bairro, Kiara explicou para Rose numa tarde de sábado, é onde todos os comerciantes, moradores e profissionais da região se comunicam. Se postarmos nossa história lá,
Com todas as evidências, será impossível para Marco controlar a narrativa. Rose hesitou. A ideia de expor publicamente seus problemas pessoais ia contra todos os seus instintos de privacidade e discrição. Mas as contas continuavam chegando, o dinheiro estava acabando, e a pressão psicológica da perseguição constante estava começando a afetar sua saúde física. "E se as pessoas não acreditarem em nós?" perguntou Rose. "E se ele conseguir fazer parecer que estamos mentindo? Então mostraremos as evidências uma por uma", respondeu Chiara com confiança tranquila. "Mãe, a verdade é nossa aliada aqui. Ele está contando com nossa tendência de aceitar injustiças silenciosamente. Mas se forçarmos tudo para a luz pública, suas mentiras não conseguirão sobreviver ao escrutínio." Na noite de domingo, Chiara criou cuidadosamente sua postagem. Em vez de um ataque emocional contra Marco, ela escreveu um relato factual e sereno dos eventos, começando com um incidente no dojo e documentando metodicamente a campanha de retaliação que se seguiu. O tom era respeitoso, mas firme, apresentando evidências sem sensacionalismo. "Meu nome é Chiara", começava a postagem. "Minha mãe, Rose, trabalha duro para sustentar nossa família. Há 2 semanas ela foi injustamente humilhada em seu local de trabalho por alguém em posição de autoridade. Quando tentei defendê-la, a situação escalou. Desde então estamos sendo sistematicamente perseguidas através de uma campanha coordenada para destruir a reputação e os meios de subsistência da minha mãe." A postagem continuava com detalhes específicos, datas, horários e evidências fotográficas. Chiara havia sido cuidadosa para não fazer acusações que não pudesse provar, mas os fatos falavam por si mesmos. As imagens de Marco parado em frente aos locais de trabalho de Rose, os registros de ligações telefônicas feitas em horários que coincidiam com suas visitas, o padrão temporal dos despedimentos, tudo construía um caso incontestável. "Não estou postando isso por vingança", concluía Chiara. "Estou postando porque acredito que nossa comunidade merece saber quando alguém em posição de autoridade usa essa posição para perseguir pessoas vulneráveis. Tenho evidências adicionais que posso compartilhar se necessário. Não buscamos conflito. Buscamos apenas a chance de viver e trabalhar em paz." Chiara incluiu uma marcação direta para Marco, forçando-o a ser notificado da postagem. Era uma jogada psicológica calculada. Ele seria confrontado publicamente com evidências de sua conduta e teria que escolher entre admitir culpa, negar com mentiras que poderiam ser facilmente refutadas, ou permanecer em silêncio e parecer culpado. A resposta da comunidade foi imediata e surpreendente em sua intensidade. Em 2 horas, a postagem havia recebido dezenas de comentários de apoio. Várias pessoas compartilharam experiências similares com Marco, revelando um padrão de comportamento abusivo que se estendia muito além do incidente com Rose e Chiara. Uma professora da região comentou: "Esse homem tentou intimidar minha filha quando ela se recusou a se inscrever em suas aulas. Particulares caras. Agora entendo que não foi um caso isolado." Um comerciante local acrescentou: "Ele veio ao meu estabelecimento fazendo ameaças veladas sobre pessoas perigosas do bairro. Agora vejo que estava se referindo a Rose, que é uma das pessoas mais trabalhadoras e honestas que conheço." Mas a resposta mais significativa veio do próprio Marco. Como Chiara havia previsto, ele não conseguiu resistir a responder publicamente. Sua resposta foi exatamente o erro que ela havia esperado que ele cometesse. "Isso é uma completa difamação", escreveu ele. "Essa família tem histórico de comportamento violento e instável. A filha me atacou sem provocação em meu próprio dojo. Qualquer investigação dos meus movimentos ou ações é absurda. Eu nunca estive em nenhum dos locais mencionados." Era uma negação absoluta e facilmente refutável. Chiara havia esperado exatamente essa reação. Marco estava tão acostumado a operar sem consequências que não podia resistir a dobrar a aposta, mesmo quando confrontado com evidências contrárias. A resposta de Chiara foi devastadoramente simples. Ela postou a primeira série de fotografias mostrando Marco claramente visível em frente ao escritório, onde Rose trabalhava,
com timestamp detalhado e geolocalização. Primeira evidência postada. Tenho 14 fotografias adicionais e 6 gravações de áudio. Devo continuar? O efeito foi explosivo. A mentira óbvia e facilmente comprovável destruiu instantaneamente qualquer credibilidade que Marco ainda pudesse ter. Os comentários se multiplicaram, com pessoas expressando choque e indignação não apenas pela perseguição original, mas pela tentativa descarada de mentir quando confrontado com evidências fotográficas. Agnes Muller, a supervisora que havia colocado Rose em licença, comentou publicamente: "Rose, após ver essas evidências, gostaria de conversar com você imediatamente sobre seu retorno ao trabalho. Claramente fomos enganados sobre a natureza desta situação." O dono da lavanderia seguiu com um comentário similar, oferecendo não apenas o retorno de Rose ao trabalho, mas desculpas formais pela forma como havia sido tratada. Outros empregadores da região começaram a oferecer trabalho, impressionados tanto pela injustiça que havia sofrido, quanto pela forma inteligente e dignificada com que havia respondido. Mas o momento mais satisfatório veio quando Luca postou um longo comentário detalhando o que havia presenciado no dojo naquela noite fatídica. Sua descrição da humilhação sistemática que Marco havia tentado infligir em Rose, seguida pela descrição respeitosa mas clara da competência marcial de Chiara, forneceu contexto crucial que transformou completamente a narrativa. "Chiara não atacou Marco sem provocação", escreveu Luca. Ela defendeu sua mãe de uma humilhação pública cruel e desnecessária. E quando Marco a desafiou para uma luta, ela tentou declinar. Foi ele quem insistiu, e ela simplesmente demonstrou que havia subestimado completamente a situação. A esta altura, a postagem original havia sido compartilhada centenas de vezes. Marco tentou deletar seus próprios comentários, mas múltiplas pessoas já haviam feito capturas de tela. Sua reputação na comunidade estava em ruínas completas, e o efeito começou a se espalhar para além do bairro. Ex-alunos do dojo começaram a compartilhar suas próprias experiências com o comportamento problemático de Marco. Um padrão emergiu de intimidação, favorecimento, baseado em pagamento de aulas particulares caras, e uso de sua posição de autoridade para humilhar estudantes que questionavam seus métodos. "Eu parei de frequentar o dojo porque ele constantemente me fazia sentir inadequada", comentou uma ex-aluna. "Agora percebo que não era sobre minha técnica, era sobre poder e controle." Victor, um instrutor de outro dojo da região, ofereceu uma perspectiva profissional devastadora. "O comportamento descrito aqui representa tudo o que é contrário à filosofia das artes marciais. Verdadeiros mestres protegem e elevam seus estudantes e comunidades. Eles não os perseguem ou intimidam." Em 48 horas, Marco havia passado de uma posição de autoridade respeitada para pária social completo. Seu dojo começou a perder alunos em massa, não apenas devido à exposição pública, mas porque a verdade sobre seu caráter havia finalmente vindo à luz de uma forma que não podia ser negada ou distorcida. O golpe final veio quando a Associação Local de Artes Marciais anunciou que estava abrindo uma investigação formal sobre a conduta de Marco. A evidência documental que Chiara havia coletado estava sendo usada não apenas para restaurar a reputação de sua família, mas para proteger outros potenciais alvos de comportamento predatório similar. Rose observava o desenrolar dos eventos com uma mistura de alívio, gratidão e incredulidade. Em uma semana, havia passado de vítima desesperada para heroína comunitária. Os empregos que havia perdido foram oferecidos de volta com condições melhores, e novos empregadores apareceram oferecendo oportunidades que ela nunca havia considerado acessíveis. "Como você sabia que funcionaria?", perguntou Rose para Chiara numa noite, enquanto organizavam ofertas de trabalho que haviam chegado ao longo do dia. "O vovô me ensinou que a verdade é como água", respondeu Chiara. "Pode ser represada temporariamente, mas eventualmente sempre encontra seu caminho. Marco estava contando com nossa vergonha e medo para manter suas mentiras seguras.
Quando removemos esses obstáculos e deixamos a verdade fluir livremente, ela naturalmente encontrou seu nível. Era uma vitória completa e esmagadora, conquistada não através de violência ou vingança, mas através da aplicação inteligente de justiça e transparência. Chiara havia demonstrado que as lições de Pietro sobre estratégia e paciência eram tão valiosas quanto suas técnicas de combate físico. Mas a verdadeira medida de sua vitória não estava na destruição da reputação de Marco. Estava na restauração da dignidade de sua mãe e na demonstração para sua comunidade de que abuso de poder não precisava ser tolerado silenciosamente. Uma semana após a exposição pública, Rose e Chiara receberam uma visita oficial que marcaria o encerramento definitivo do capítulo mais turbulento de suas vidas. Olivia Carmin, coordenadora da rede social comunitária que havia amplificado sua história, chegou acompanhada de um delegado da Polícia Civil, Alan Santos, especializado em casos de perseguição e assédio. Gostaríamos de formalizar algumas medidas protetivas baseadas nas evidências que vocês apresentaram, explicou o delegado Alan durante a reunião na sala de estar da família. O material documental que coletaram é excepcionalmente detalhado e representa um caso clássico de perseguição sistemática. Chiara havia aprendido com Pietro que documentação meticulosa era crucial em qualquer conflito, mas nem ela havia antecipado quão valiosa essa lição se tornaria. As evidências que havia coletado não apenas expuseram Marco publicamente, mas forneceram base legal sólida para medidas protetivas formais. Além das medidas legais, continuou Olivia, a comunidade organizou uma resposta mais ampla. O comportamento que vocês expuseram revelou um padrão que se estendia muito além do caso específico de vocês. Nos dias seguintes aos posts virais de Chiara, mais de 20 pessoas haviam contatado as autoridades com relatos similares sobre Marco. Ex-alunos, pais de estudantes, comerciantes locais e até mesmo funcionários de outros negócios relataram experiências de intimidação, chantagem emocional e abuso de autoridade que datavam de vários anos. O que começou como defesa de nossa dignidade se transformou numa purificação comunitária, refletiu Rose. Quantas outras pessoas estavam sofrendo em silêncio? A investigação formal havia revelado que Marco operava através de uma rede sistemática de intimidação que ia muito além de casos individuais. Ele usava sua reputação como instrutor de artes marciais para intimidar pessoas que considerava socialmente vulneráveis, especialmente trabalhadores de serviço, estudantes jovens e famílias de menor poder econômico. A Associação Regional de Artes Marciais não apenas removeu Marco de seus quadros, mas implementou novos protocolos de conduta baseados diretamente no caso exposto por Chiara. Seu exemplo inspirou mudanças estruturais que protegerão futuras vítimas, explicou Victor, o instrutor respeitado que havia comentado publicamente sobre a situação. Pietro visitou na tarde seguinte, trazendo com ele um presente especial, um caderno encadernado em couro, onde havia escrito, de próprio punho, reflexões sobre todas as lições que havia compartilhado com Chiara ao longo dos anos. Para a neta que superou as expectativas de seu professor, disse ele, entregando o volume com cerimônia solene. Vovô, disse Chiara, folheando. As páginas cheias da caligrafia cuidadosa de Pietro, eu quebrei minha promessa de nunca usar violência. Será que desapontei você? Pietro sorriu, a mesma expressão sábia que sempre assumia quando Chiara fazia perguntas filosóficas importantes. Você usou violência como último recurso para proteger dignidade humana. Isso não é quebrar a promessa, é compreender seu verdadeiro significado. Mas o que me impressionou mais foi como você transformou uma vitória física temporária numa vitória moral permanente. A observação de Pietro capturava perfeitamente a evolução da situação. A confrontação física no dojo havia sido apenas o primeiro ato de um drama muito mais complexo. A verdadeira vitória havia sido conquistada através de paciência, estratégia e uso inteligente de ferramentas modernas para expor e corrigir injustiças sistemáticas. Além disso, continuou Pietro,
você demonstrou que força real não está em dominar oponentes, mas em elevar comunidades. Marco usava suas habilidades para diminuir outros. Você usou as suas para proteger e empoderar. A transformação na vida de Rose foi dramática e sustentável. Agnes não apenas a reintegrou ao trabalho no escritório, mas ofereceu uma promoção para supervisora assistente, uma posição que reconhecia tanto sua competência quanto sua integridade demonstrada durante a crise. O proprietário da lavanderia fez uma proposta similar, oferecendo sociedade minoritária no negócio como forma de compensação pela injustiça sofrida. Pela primeira vez em anos, Rose confessou para Chiara: "Sinto que tenho controle sobre minha vida profissional, não apenas sobrevivência diária." A mudança mais significativa, porém, foi na autoestima e confiança de Rose. A experiência de ser publicamente vindicada, de ter sua dignidade restaurada e reconhecida por uma comunidade inteira, havia curado feridas psicológicas que ela nem percebera que carregava. Chiara também recebeu reconhecimento inesperado. A Universidade Federal da capital, impressionada com sua demonstração de liderança, pensamento estratégico e coragem moral, ofereceu uma bolsa integral para qualquer curso que escolhesse. Jovens que demonstram esse tipo de caráter e inteligência sob pressão são exatamente o que nossa sociedade precisa desenvolvendo, explicou a coordenadora de admissões durante uma visita pessoal. O impacto se estendeu além das fronteiras de sua família. Luca, inspirado pelo exemplo de Chiara, deixou o dojo de Marco e iniciou um grupo de estudos de artes marciais baseado nos princípios que Pietro havia ensinado: disciplina, respeito, proteção dos vulneráveis e uso responsável da força. "Quero aprender o tipo de karatê que você pratica", ele havia dito. "Não o tipo que intimidar e diminui, mas o tipo que protege e eleva." O grupo cresceu rapidamente, atraindo não apenas ex-alunos descontentes do dojo de Marco, mas jovens da comunidade que queriam aprender artes marciais dentro de um contexto ético sólido. Pietro, a pedido de Chiara, concordou em visitar semanalmente para compartilhar sua filosofia e técnicas com os novos estudantes. "É incrível", observou Rose, assistindo Chiara ensinar movimentos básicos para um grupo de crianças no pequeno espaço que haviam alugado. Como uma situação terrível se transformou em tantas oportunidades positivas para tanta gente. A transformação mais surpreendente aconteceu com alguns dos ex-alunos seniores de Marco. Theo e Aaron, 2 faixas pretas que haviam permanecido leais durante a crise inicial, procuraram Chiara várias semanas depois para oferecer desculpas formais. "Sabíamos que algo estava errado", admitiu Theo durante uma conversa difícil. "Mas era mais fácil fingir que não víamos do que confrontar alguém em posição de autoridade. Seu exemplo nos mostrou que cumplicidade silenciosa é uma forma de participação em injustiça." Aaron acrescentou: "Queremos aprender como praticar artes marciais de uma forma que honre os verdadeiros princípios, não que os corrompa para satisfazer ego pessoal." A inclusão dos ex-alunos de Marco no novo grupo criou uma oportunidade única de cura comunitária. Em vez de perpetuar divisões, Chiara havia criado um espaço onde pessoas que haviam estado em lados opostos de um conflito podiam trabalhar juntas para construir algo melhor. Marco, por sua vez, havia desaparecido da região. Seu dojo fechou dentro de 1 mês após a exposição pública, e rumores indicavam que ele havia se mudado para uma cidade no interior onde sua reputação não o havia precedido. A comunidade marcial local implementou novos protocolos de verificação de antecedentes e referências comportamentais para prevenir situações similares no futuro. Às vezes, refletiu Pietro durante uma das sessões semanais com o novo grupo, a maior vitória não está em derrotar um adversário, mas em transformar um conflito destrutivo numa oportunidade de crescimento coletivo. A observação resumia perfeitamente o que havia acontecido. O que começou como uma humilhação pessoal havia se transformado numa limpeza comunitária que fortaleceu laços sociais, expôs e corrigiu padrões prejudiciais de comportamento e criou novos espaços para desenvolvimento positivo.
Chiara estava especialmente orgulhosa de como a situação havia sido resolvida sem causar danos desnecessários, mesmo ao próprio Marco. Não tentamos destruí-lo como pessoa, ela explicou durante uma entrevista para o jornal local. Simplesmente, tornamos impossível para ele continuar machucando outros através de abuso de autoridade. A mudança de comportamento, se vier, terá que vir dele mesmo. Era uma abordagem madura e filosoficamente consistente que impressionou educadores e líderes comunitários. O caso havia se tornado um modelo de como conflitos pessoais podiam ser transformados em oportunidades de melhoria social através de coragem, inteligência e compromisso com princípios éticos sólidos. A verdadeira medida do sucesso, porém, estava nas mudanças duradouras que haviam sido criadas. Rose agora tinha estabilidade financeira e profissional. Tiara tinha um futuro educacional garantido e havia descoberto uma vocação para a liderança comunitária. A comunidade havia implementado sistemas mais robustos para prevenir e responder a abusos de autoridade. O vovô sempre disse que a melhor vitória é aquela que deixa todo mundo melhor do que estava antes. Chiara comentou numa tarde, enquanto organizava materiais para a próxima sessão de treinamento. Acho que conseguimos isso. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de domingo, Chiara estava no pequeno jardim do condomínio onde moravam, cuidando dos tomates que havia plantado como projeto terapêutico sugerido por Pietro. As plantas estavam florescendo vigorosamente, símbolos perfeitos do crescimento que havia emergido de terreno que uma vez pareceu infértil. Rose observava sua filha do banco próximo, folheando relatórios de seu novo trabalho como coordenadora administrativa no escritório de Agnes. A promoção havia trazido não apenas estabilidade financeira, mas também reconhecimento profissional que ela nunca havia imaginado possível. Mais importante, havia restaurado sua confiança de que era valorizada não apenas como trabalhadora, mas como pessoa capaz e digna de respeito. Você recebeu resposta da universidade sobre o programa de mentoria? Perguntou Rose, referindo-se a uma proposta que Chiara havia submetido para criar um programa formal de prevenção ao bullying e abuso de autoridade em escolas da região. Aprovado, respondeu Chiara sorrindo, enquanto verificava o crescimento de um tomate particularmente promissor. Vão implementar como projeto piloto em 5 escolas no próximo semestre. Se funcionar bem, expandem para toda a rede. A proposta havia nascido das reflexões de Chiara sobre como os princípios que Pietro lhe havia ensinado podiam ser aplicados para prevenir situações como a que haviam enfrentado. Em vez de simplesmente reagir a abusos depois que aconteciam, por que não ensinar jovens a reconhecer, documentar e responder a padrões problemáticos antes que se tornassem destrutivos? O programa combinava elementos de autodefesa psicológica, documentation estratégica e uso responsável de redes sociais para criar accountability comunitária. Era inovador o suficiente para atrair atenção acadêmica, mas prático o suficiente para ser implementado em ambiente escolar real. Luca apareceu no jardim carregando uma caixa de materiais para a aula da tarde. O grupo de artes marciais havia crescido tanto que precisaram alugar um espaço maior, e agora ofereciam não apenas treinamento físico, mas workshops sobre resolução de conflitos, liderança ética e responsabilidade comunitária. Pietro chegou, perguntou Luca, referindo-se ao avô de Chiara, que havia se tornado mentor oficial do grupo. Está lá dentro preparando o material da palestra de hoje, respondeu Rose. Ele está animado. Vai falar sobre a arte da guerra interna, aquela filosofia que ele desenvolveu sobre vencer conflitos sem se tornar aquilo que você está combatendo. A filosofia de Pietro havia se revelado profundamente relevante não apenas para artes marciais, mas para qualquer situação onde pessoas precisavam defender-se sem perder sua integridade moral. Suas palestras atraíam não apenas estudantes de karatê, mas profissionais, educadores e líderes comunitários interessados em abordagens éticas para a resolução de conflitos.
Falando em palestras, disse Chiara, secando as mãos na toalha, recebi um convite interessante. A Associação Estadual de Artes Marciais quer que eu fale no Congresso Anual sobre responsabilidade social nas artes marciais. Aparentemente, nosso caso se tornou referência nacional. Era verdade. A história de como uma adolescente havia transformado um conflito pessoal numa oportunidade de reforma comunitária havia circulado muito além dos limites de sua cidade. Universidades estudavam o caso em cursos de sociologia e resolução de conflitos. Organizações de direitos humanos usavam como exemplo de como indivíduos podiam criar mudança sistêmica através de ação estratégica e bem documentada. Você vai aceitar? Perguntou Rose. Já aceitei, respondeu Chiara, mas sob uma condição: que o vovô venha comigo como copalestrante. Afinal, foram as lições dele que tornaram tudo possível. A generosidade em compartilhar crédito era típica de Chiara e representava uma das lições mais importantes que havia aprendido durante toda a experiência. Verdadeira liderança não estava em acumular reconhecimento pessoal, mas em elevar outros e criar oportunidades para desenvolvimento coletivo. Pietro apareceu na porta, carregando um caderno novo, desta vez um volume que estava escrevendo sobre aplicações práticas de filosofia marcial em contextos comunitários modernos. Prontas para mais uma tarde de descobrimento? Perguntou, usando a palavra que havia criado para descrever sessões onde teoria e prática se combinavam para gerar insights novos. Sempre, respondeu Chiara, abraçando seu avô. Que tópico hoje? Quando a vitória se transforma em responsabilidade, disse Pietro. Vocês demonstraram que vencer um conflito é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em usar essa vitória para criar benefícios duradouros para todos os envolvidos. Era um tópico que ressoava profundamente com Chiara. Nos meses desde a resolução do conflito com Marco, ela havia aprendido que sucesso vinha com obrigação de usar influência e reconhecimento para beneficiar outros. Não era suficiente ter vencido. Era necessário garantir que a vitória criasse condições para que futuras vitórias fossem desnecessárias. Enquanto caminhavam em direção ao espaço de treinamento, Rose refletia sobre como suas vidas haviam mudado. 6 meses antes, ela era uma mulher invisível lutando para sobreviver dia a dia. Agora, era reconhecida como exemplo de dignidade e resistência, procurada por outras mulheres em situações similares que buscavam conselhos sobre como enfrentar injustiças no trabalho. Às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu, confessou Rose para Chiara, enquanto preparavam o espaço para a sessão da tarde. O vovô sempre diz que a vida tem tendência de testar nossa preparação quando menos esperamos, respondeu Chiara. A diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que apenas sobrevivem não está em evitar testes, mas em estar preparado quando eles chegam. A preparação, ela havia aprendido, não era apenas sobre técnicas físicas ou estratégias práticas. Era sobre desenvolver caráter, integridade e compromisso com princípios que permaneciam sólidos mesmo sob pressão extrema. Era sobre cultivar a sabedoria para distinguir entre conflitos que valiam a pena lutar e aqueles que era melhor evitar. Os primeiros alunos começaram a chegar para a sessão da tarde. Entre eles estava Ana, uma jovem professora que havia enfrentado intimidação similar de um diretor abusivo e havia usado as estratégias desenvolvidas por Chiara para expor e resolver a situação. Também estava presente Felipe, um adolescente tímido que havia descoberto autoconfiança através do treinamento e agora ajudava outros jovens em situações de bullying escolar. Cada pessoa que ajudamos multiplica o impacto, observou Pietro, assistindo o grupo se reunir. Vocês criaram ondas que continuarão se expandindo muito além do que podem ver. Era verdade. O modelo que haviam desenvolvido, combinando preparação física, documentação estratégica, uso responsável de tecnologia e comprometimento com justiça, estava sendo adaptado e implementado em contextos que iam desde escolas até organizações comunitárias e até mesmo empresas interessadas em criar ambientes de trabalho mais éticos. Luca assumiu a liderança da seção física,
enquanto Pietro e Chiara se preparavam para a parte filosófica. Era uma divisão de responsabilidades que havia emergido naturalmente, refletindo os pontos fortes de cada participante e criando oportunidades de desenvolvimento de liderança para todos os envolvidos. Hoje vamos explorar uma pergunta fundamental, anunciou Pietro para o grupo reunido. Como mantemos nossa integridade quando somos forçados a entrar em conflito? Como garantimos que, ao lutar contra a injustiça, não nos tornamos injustos? Era a pergunta central que havia guiado toda a experiência de Rose e Chiara. A resposta, elas haviam descoberto, estava não em evitar conflitos, mas em escolher cuidadosamente como engajar com eles. Estava em usar força mínima necessária para criar máximo impacto positivo. Estava em transformar vitórias pessoais em benefícios comunitários. A verdadeira arte marcial, continuou Pietro, não está em derrotar oponentes, está em crescer através de desafios de uma forma que permite a outros crescerem também. Chiara sorriu, lembrando-se da primeira vez que havia ouvido essas palavras. Na época, haviam parecido abstratas e idealistas. Agora, após vivenciá-las na prática, ela compreendia sua sabedoria profunda e aplicabilidade real. Enquanto a sessão continuava, Rose saiu discretamente para o jardim, onde se sentou entre os tomates florescentes, para processar a jornada incrível que haviam completado. 6 meses antes, havia sido uma mulher invisível e vulnerável. Agora, era reconhecida como símbolo de resistência digna e transformação positiva. Mais importante, havia criado para sua filha um futuro cheio de possibilidades que ela própria nunca havia imaginado acessível. Chiara não apenas tinha educação universitária garantida, mas havia descoberto uma vocação para a liderança que prometia impacto duradouro em sua comunidade e além. O telefone de Rose tocou. Uma mensagem de Agnes, informando que havia uma proposta para ela apresentar o modelo administrativo que haviam desenvolvido em uma conferência nacional sobre gestão ética. Era mais uma oportunidade que havia emergido diretamente da forma como haviam lidado com a crise. Às vezes, murmurou Rose para si mesma, as maiores tempestades criam o terreno mais fértil para crescimento. Quando a sessão terminou, toda a família se reuniu para o jantar dominical tradicional. Era um ritual que haviam mantido durante toda a crise e que agora servia como ancoragem semanal para suas vidas transformadas, mas ainda fundamentalmente centradas nos valores familiares que sempre os haviam sustentado. "Para que vocês brindem hoje?" perguntou Pietro, erguendo seu copo de água, como sempre fazia antes das refeições. "A prova de que dignidade é mais forte que autoridade abusiva", disse Rose. "A descoberta de que a maior força está em elevar outros, não em dominá-los", acrescentou Chiara. "A confirmação de que sementes plantadas com amor sempre produzem frutos que alimentam comunidades inteiras", concluiu Pietro. Eles brindaram em silêncio, cada um refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam completado e as possibilidades infinitas que se estendiam diante deles. O que havia começado como uma noite terrível no dojo havia se transformado numa demonstração poderosa de que indivíduos determinados e éticos podiam criar mudanças que beneficiavam não apenas a si mesmos, mas a sociedades inteiras. A história de Rose e Chiara havia se tornado lenda local, mas mais importante, havia se tornado realidade vivida, prova tangível de que coragem, inteligência e compromisso com justiça podiam transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em oportunidades de crescimento e melhoria coletiva. Enquanto o sol se punha sobre a capital, pintando o céu em tons de dourado e rosa, a família sabia que havia não apenas sobrevivido a uma tempestade, mas havia aprendido a transformar tempestades em jardins florescentes que alimentariam gerações futuras. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Rose e Chiara tenha tocado seus corações e inspirado suas mentes. Esta história de coragem, dignidade e transformação comunitária mostra que todos nós temos o poder de enfrentar injustiças e criar mudanças positivas quando nos armamos com integridade e determinação.
Para acompanhar mais narrativas como esta, que exploram a força do espírito humano e o poder da união familiar, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixem um like se esta história os emocionou e compartilhem nos comentários suas próprias reflexões sobre coragem e justiça. Todos os dias trazemos relatos que celebram o triunfo do bem sobre a adversidade. Juntos, continuamos descobrindo que as melhores vitórias são aquelas que elevam a todos. Até nossa próxima história.